Bom dia, que a paz seja com todos, em nome de Jesus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Mais uma vez estou aqui nessa manhã, hoje dia 21 de julho de 2020, terça-feira. Como eu falei para vocês ontem, eu iniciei ontem uma série de mensagens voltadas para a família e relacionadas nesse primeiro momento a pais e filhos, né? Educação aí dos pais para com os filhos. E vamos iniciar essa manhã com um versículo que está registrado, porque o fundamento de toda essa reflexão, de toda essa mensagem, a paz Ruth que está aí conosco novamente, fundamento de toda essa reflexão, de toda essa mensagem é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Então ela é lâmpada para os nossos pés, né? Ela é luz para os nossos caminhos e ela nos orienta. Então lá em Números, capítulo 6, versículo 24, diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que Deus ele te abençoe, te guarde a sua casa, guarde a sua família. Que o lugar que você sinta mais prazer em estar seja dentro do seu lar. Que o seu trabalho não seja um refúgio, que os seus estudos não sejam um refúgio para fugir da sua casa, mas que o melhor lugar aonde você possa estar seja dentro do seu lar. Vamos fazer uma oração nessa manhã. Pai querido, obrigada, Senhor, por estarmos mais uma vez diante da tua presença. Obrigada por esta terça-feira, Pai. Obrigada pelo teu cuidado para com a nossa família, ó Deus. Para comigo, para com a Ademir, para com a Sofia, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por termos um Deus tão abençoado, tão bendito, ó Deus, tão magnífico, com um amor incondicional, que tem cuidado de nós, ó Deus. E por mais que as famílias tenham passado, ó Deus, por situações de destruição, o Senhor, ó Pai, ainda tem sido aqueles que estão edificados sobre a rocha, tem permanecido, ó Deus. E nós, ó Deus, queremos ser os que permanecem diante da tua presença para todo sempre, ó Deus, até a sua volta para buscar a tua igreja. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Primeiramente, ontem nós falamos sobre a questão do planejar, né? Que antes de você ter um filho, é necessário você planejar ter um filho. Então não é simplesmente você ter por ter, né? Só fazendo uma correção, essa questão de muitos filhos que os pais estão tendo hoje em dia, socialmente falando, acontece mais com uma determinada classe social e com outra não. Mas de um modo geral, pais, infelizmente, estão colocando filhos no mundo e não estão dando condições, né? Tendo condições financeiras boas ou ruins, de qualquer forma, os filhos eles estão ficando em defasagem, né? Seja no aspecto emocional, seja no aspecto cognitivo, seja no aspecto físico. Então, independente da classe social, os filhos eles estão sentindo muito a necessidade da companhia dos pais na vida deles. E hoje eu gostaria de deixar uma frase nesta manhã que diz o seguinte: amar seu filho incondicionalmente é determinar que não importa o que acontecer, você sempre procurará o bem dele e não o seu. Amar o seu filho incondicionalmente é determinar que não importa o que acontecer, você sempre procurará o bem dele e não o seu. Essa frase é de Jean Sylvions. É difícil falar isso, né? A gente vai procurar sempre mais o bem do filho do que o nosso, do que hoje em dia a gente vive numa sociedade que às vezes a gente ouve de muitas pessoas, né? Não, os filhos crescem, os filhos vão embora, eu tenho que seguir a minha vida.
Porque depois eles vão me abandonar e vai ser o que de mim? E eu tenho exemplo disso em casa mesmo, né? Minha mãe tá aqui também acompanhando a live conosco. Abnegar-se de si mesmo, dos seus próprios anseios, das suas próprias vontades. Eu vejo essa frase dessa maneira. Dos seus próprios desejos. Pais e mães fazem isso para dar o seu melhor para os filhos, independente do que eles vão fazer no futuro. O amor incondicional, né? O amor que pais e mães têm pelos filhos não mensura se os filhos eles vão valorizar isso no amanhã, mas eles estão vendo hoje, o agora, o que Deus deu para eles criarem neste momento, independente do amanhã, né? A gente cuida do filho sem esperar nada em troca. E eu vejo isso, Deus nas nossas vidas também. Deus, ele cuida de nós, e quantas vezes nós falhamos com Deus e mesmo assim ele permanece cuidando de nós. Então assim também deveria e deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Isso está falando aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, né? Quando as pessoas acham que são autossuficientes, quando nós pais achamos que somos autossuficientes e que damos conta da educação dos nossos filhos por nós mesmos, pelos nossos próprios conhecimentos, pelos nossos próprios méritos, pelo aprendizado que recebemos da nossa família quando éramos pequenos, né? E éramos apenas filhos, hoje somos pais, e achamos que damos conta e vamos levando a vida dessa maneira, sem ter o devido cuidado de direcionarmos os nossos filhos através da palavra, através daquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Então Paulo diz aqui: nem o seu conhecimento é suficiente e nem o meu para levar algum cristão até a eternidade, para dar a alguma pessoa a salvação, porque o único que pode dar o crescimento é o Senhor Jesus Cristo. Então vamos voltar um pouco em relação ao que a gente falou ontem, né? O filho, planejado ou não, ele veio ao mundo. E aí, o que eu vou fazer agora com essa criança que veio ao mundo? Você vai precisar cuidar, você vai precisar direcionar, você vai precisar ter todas as responsabilidades que nós falamos ontem, que são as responsabilidades pessoal, social, espiritual, financeira, dentre outras. E aí diz assim, o filho começa a crescer, queridos, e ele já vai criando um desenvolvimento, né? Nós somos apenas cooperadores de Cristo. Os filhos vieram de Cristo e voltam para Cristo. Então, nós somos apenas cooperadores de Cristo na face dessa terra. E quando o filho vem ao mundo, ele começa a se desenvolver. Vocês viram que eu fui para um versículo que fala de crescimento? Quem dá o crescimento é o Senhor Jesus Cristo. Quem apoia no desenvolvimento, quem ajuda no desenvolvimento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos dá força. Tem dias que nós pais não estamos aguentando mais, tem dias que a gente quer pedir socorro, tem dias que a gente está aflito, tem dias que dá vontade de jogar tudo pro ar, porque você fala: Senhor, eu acho que eu não vou dar conta. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei aqui em casa, eu e o Ademir com a Sofia nos braços, e ela ainda tinha 3 dias de vida, né? E eu já tinha passado toda uma gestação, mas mesmo assim eu sentei no meu sofá e falei: Senhor, o que nós vamos fazer agora com essa criança? E o Senhor tem dado direção, ela vai fazer agora 6 anos, o Senhor tem dado um direcionamento para nós de como criá-la, educá-la, e não é fácil. Tem dias de alegria, tem dias de choro, tem dias
de momentos felizes, tem dias de momentos de correção, porque é necessário. O filho não pode crescer da maneira que ele quer, da forma que o mundo quer que o filho cresça. Nossos filhos precisam crescer de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os nossos princípios, de acordo com os princípios e valores que estão na Bíblia. Então o que a gente faz? Vai pro altar, vai pro joelho no chão, né? Não adianta, não é só vara, não é só assim, não, é joelho no chão, é oração, é busca na palavra, é Senhor, como eu vou agir diante dessa atitude? Nós vamos chegar em várias faixas etárias aqui, né, de conflitos familiares que acontecem, mas ontem a gente começou a falar do gerar essa criança, e depois, hoje, do crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, no caminhar aí do desenvolvimento humano, do desenvolvimento desse fruto, que quem dá o crescimento é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos os aspectos cognitivos, aspectos físico-motor, o aspecto afetivo-emocional e o aspecto social. São 4 aspectos que a gente, dentro da minha área de formação, um dos aspectos que mais me chamaram a atenção, né? Aqui nós estamos recebendo hoje também, glória a Deus, a minha tia Sara também acompanhando a gente aí, glória a Deus. Os aspectos que mais me chamou a atenção é o afetivo. É o afetivo que vem da interação que você tem com o seu filho. Você tem diálogo com o seu filho dentro de casa, né? Eu vou sempre voltar naquele Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Em vão você sai cedo para trabalhar e volta só à noite, achando que está dando o seu melhor para o seu filho, se o fundamento da sua casa não for o Senhor. Se o fundamento da sua casa não for Cristo. Porque se o fundamento da sua casa não for Cristo, vamos pensar no relacionamento de um casal. Uma vez uma amiga minha me ensinou isso, como 2 asas de avião, né? E aí existe aqui uma asa é o pai, a outra asa é a mãe, né? E Cristo ali direcionando aquele avião. E se Cristo não for a base do nosso lar, todos os conflitos que acontecem entre a família, em algum momento vai, né, desestabilizar o casal. Queridos, a palavra de Deus diz que não andarão 2 juntos se não estiver de acordo, né? Olha, uma bênção aqui, professor de Jair aí conosco também, grande professor, amo muito, me deu aula por muitos anos, glória a Deus. Mas voltando aqui à palavra, o casal não andarão 2 juntos se não estiver de acordo. Pais e mães dentro de casa precisam ter a mesma fala com os filhos. Se nós não tivermos a mesma fala, se a mãe dá uma ordem, o pai dá outra ordem, as coisas desandam, as coisas não acontecem, não fluem dentro de casa. Então, se o pai fala uma coisa, a mãe precisa confirmar aquilo. Se a mãe fala uma coisa, o pai precisa confirmar aquilo. De repente, se você cria o seu filho sozinha, ou se você cria o seu filho ou filha sozinho, você também precisa entender que a autoridade dentro da sua casa é você. Tios, vizinhos, parentes externos não podem influenciar na educação dos seus filhos, porque é você. Se você cria sozinho, mãe ou pai, é você, mãe, que é a autoridade espiritual sobre a vida do seu filho. Se o pai cria sozinho, você é a autoridade espiritual dentro da sua casa para os seus filhos. E pessoas externas não podem influenciar na educação dos seus filhos. Se vocês criam como um casal dentro de casa, né? Deus tem mantido aí o relacionamento para honra e glória do Senhor e tem dado certo. Glória a Deus por isso, estão firmados na rocha. Tenham a mesma fala. Andem de acordo com o que vocês falam dentro de casa, pelo diálogo que vocês têm dentro de casa. Porque é como eu disse,
Eu plantei, quando diz Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Você pode correr para todos os lados, você pode ir atrás de todos os profissionais que são excelentes e te auxiliam de uma maneira assim muito, muito boa, né? Auxiliam muito. Mas a nossa base nunca pode deixar de ser o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra diz que é Ele que dá o crescimento na nossa família, para os nossos filhos. E dentre os desenvolvimentos das crianças, no desenvolvimento humano, existe o aspecto cognitivo, que é a capacidade de raciocínio e pensamento. Queridos, a criança, quando ela nasce, ela já é assim, ela já está aprendendo desde o momento da sucção ali, né, no seio da mãe. Ela já está aprendendo, quando ela está dentro da barriga da mãe, ela já está sentindo emoções, ela já está vivenciando muitas coisas. E quando ela sai, ela já começa a desenvolver esses aspectos cognitivos. Capacidade de raciocínio e pensamento vem ali a partir dos 7 meses, 1 ano, 2 anos, mas ela já está perceptiva a tudo que acontece na sua volta, né? E o aspecto que mais me chama atenção nessa fase, quando pequeno ainda, é o aspecto afetivo emocional. Crie um vínculo com o seu filho. Não é só a mãe que tem que ter um vínculo com o filho, porque ela tem, assim, a função de amamentar, a função de estar mais próximo ali, tem aqueles meses para cuidar, né? O pai também precisa estar próximo dos seus filhos, né? O pai precisa estar junto nesse trabalho, porque o aspecto afetivo é muito importante para os filhos. E os filhos hoje, independente da classe social, eles estão carentes de afeto. Eles buscam o amor, eles buscam o abraço, eles buscam o colo na professora, né? Num amigo. Olha o perigo. Num colega que às vezes nem é amigo, mas ele está tão carente, o seu filho está tão carente, ele não tem um diálogo com você, né? E isso não começou agora, isso começou lá quando pequeno. Talvez os seus pais não te deram isso, mas se você se entregar ao amor do Senhor Jesus Cristo, você vai aprender o quão importante é amar os seus filhos e cuidar na fase de desenvolvimento deles, desse aspecto afetivo, que vai ajudá-lo e muito nas outras áreas, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social, no desenvolvimento físico-motor. Então entenda que é muito importante nessa fase a qual nós estamos vivendo, nós estarmos, né, neste momento principalmente, que estamos passando aí de quarentena, que já passou de quarentena, mas essa pandemia que tem afligido o mundo, queridos, que Deus, né, Ele tem olhado para os seus filhos, Deus, Ele tem olhado para as crianças. Jesus jamais negou uma atenção à criança. E as crianças, elas estão carentes de atenção. Pais, dê atenção para os seus filhos. Aí você fala: Josi, você não sabe como é a minha rotina, você não sabe o quanto eu tenho que trabalhar para manter os meus filhos. Eu entendo, queridos, o que você está falando, mas foi o que a gente começou ontem. Houve um planejamento? Se houve um planejamento, amém. Se não houve, amém também, mas o filho está aí e ele precisa de você. Os nossos filhos precisam de nós, do nosso abraço, do nosso conselho, do nosso carinho, de estar juntos. Nossos filhos necessitam de atenção. Jesus, ele não negava atenção para as pessoas. E o aspecto afetivo emocional vai ajudar o seu filho em muitas áreas, né? Até mesmo a carência que às vezes a criança sente, a vergonha, ser aquela criança mais reprimida, aquela criança assim às vezes que se sente mais excluída. O aspecto afetivo vai dar uma autoconfiança para a criança, sabe? Eu tenho pessoas que me amam, eu tenho pessoas na minha família, sejam pais, sejam avós, tios, que estão comigo, que conversam comigo, que me dão atenção. Eles precisam de atenção, né? Filhos precisam de atenção, crianças precisam de atenção.
Por que que é Deus que dá o crescimento? Como eu disse, na fase de desenvolvimento, existe o aspecto social também. É a maneira como nós reagimos diante das situações que envolvam outras pessoas. O primeiro lugar que os nossos filhos têm contato, assim que que criam a faixa etária para isso, é a escola, né? O ambiente da igreja, aqueles que são evangélicos, e o escolar, que todos frequentam, todos, independente da faixa etária, uns vão mais cedo, outros mais tarde, mas chega uma hora que, por lei, as crianças precisam estar frequentando a escola. E eles vão lá, este aspecto social vai ser desenvolvido. Primeiro, os pais ensinam em casa princípios, valores, regras, condutas, como deve agir, o respeito, né? A personalidade. E aí essa criança é inserida na escola. E o aspecto social vai ser desenvolvido ali. Quais são os valores que os seus filhos... Quais são os princípios? Quais são as regras que você tem passado para a vida dos seus filhos, né? Você tem ensinado ele como lidar no ambiente escolar? Eu trabalho em escola e parece que cada ano está ficando mais difícil. As crianças, elas não estão sendo norteadas, as crianças, elas não estão sendo direcionadas, não estão ensinando em casa para as crianças princípios. Parece que os pais, eles estão pegando todas as responsabilidades que é de pai e mãe e transferindo essa responsabilidade para a escola e ainda exigindo isso. E a escola tem feito mais do que às vezes seria o que compete como responsabilidade da escola. E eu digo isso como um fato, porque está acontecendo. Então, pais, sejam direcionados pela palavra, né? Paulo falou: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Não transfira suas responsabilidades para terceiros. Pais, não transfiram as suas responsabilidades para avós. Não transfiram as suas responsabilidades para tios. Não transfiram as suas responsabilidades como pais para a escola. Não transfiram as suas responsabilidades para terceiros. Mas pegue com força esse compromisso com os seus filhos em amor. Esse amor que abre mão das suas próprias vontades e desejos para fazer o querer do Senhor. E aí o aspecto social é desenvolvido lá, né? Em casa primeiramente, depois neste ambiente escolar. Converse com seus filhos, dê princípios para eles, porque ali na escola vai estar formando cada vez mais a personalidade, o caráter. Ali ele vai estar se mostrando para os amigos. Sabe aquela criança que em casa é uma coisa, na escola é outra, né? Você consegue enxergar verdadeiramente quem seu filho é, quem sua filha é. Você conhece eles de verdade. Comece a analisar: eu conheço meu filho, eu conheço a minha filha, né? Eu tenho diálogo, eu tenho um relacionamento. E o aspecto cognitivo é a capacidade de raciocínio e pensamento. Cuidado com as palavras que você fala. Cuidado com aquilo que você tem falado dentro de casa. Cuidado com os diálogos. Cuidado com as colocações das frases. Cuidado com a forma que você tem corrigido dentro de casa. Porque o seu filho começa ali a partir de 1 ano, 2 anos, a desenvolver cada vez mais rápido o raciocínio e o pensamento. E talvez ele não tenha maturidade suficiente para entender o seu choro de aflição, a sua agonia, os seus estresses, as palavras duras que você fala dentro de casa, as discussões que acontecem, até para um momento de discussão dentro de casa de algum assunto. A gente precisa ponderar as nossas palavras quando estamos na frente dos nossos filhos, porque eles já estão raciocinando e estão interpretando da maneira que a maturidade daquela faixa etária consegue. E não tem uma explicação do porquê aquilo está acontecendo.
Então vamos ponderar as nossas palavras, vamos pensar antes de falar, vamos pensar antes de agir, vamos corrigir, com certeza, porque a palavra nos orienta a corrigir os nossos filhos enquanto são pequenos, para que quando cresçam não sejam motivo de vergonha, assim como foram os filhos de Eli, Ofni e Finéias ali para ele no final da vida dele, na velhice dele, por negligência de correções quando eram pequenos. Ali ele pagou um alto preço no final da sua vida. Mas aprenda a corrigir, aprenda a exortar através da palavra. Nunca volte atrás quando você falar que vai dar alguma correção. Vá até o final com a sua palavra. Porque os filhos estão raciocinando, os filhos estão ali, de certa forma, nos testando em alguns momentos da vida, para ver até onde vai a nossa tolerância. E a nossa tolerância vai até onde o nosso conhecimento bíblico vai também. Entendem? Aspecto físico-motor. É toda aquela interação que você tem com a criança e a começar a capacidade de manipulação de alguns objetos. Por exemplo, pegar a chupeta, segurar uma mamadeira. Você interage com seus filhos, até os maiores, né? Você interage com seus filhos, você brinca com seus filhos. Jô, você tá de brincadeira comigo, eu trabalho, eu estudo, É muito corrido a minha vida, mas você precisa interagir com os seus filhos, porque os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Você precisa interagir, a interação também vem, quando falamos em interação, não tem como não falar em atenção. Você precisa interagir, cuidar do seu filho, você precisa brincar quando é pequeno, você precisa ensinar, você precisa estar ali junto no momento das tarefas escolares, você precisa ensinar como pegar, como devolver, que não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo, mas você precisa interagir, estar trabalhando junto no desenvolvimento dessa criança. Os seus filhos esperam isso de nós, os filhos esperam isso de nós. Então interaja. Se o seu filho já é um pouco maior, mãe, pai, não quero brincar mais não. Não, chama para conversa, ensina a fazer uma receita, ensina a fazer uma culinária, trabalhem juntos em várias coisas que é feita dentro de casa, nas tarefas também, né? O filho já é adolescente. Crie um vínculo com os seus filhos. Os pais, nós não podemos perder a essência do vínculo, do amor com os nossos filhos. Precisamos interagir, precisamos estar juntos. Os nossos filhos precisam nos ver como melhores amigos deles, os melhores amigos dos nossos filhos. Primeiro nos respeitar como pais e depois nos ver como melhores amigos para o diálogo daquilo que muitas das vezes eles se sentiriam presos de falar. Porque pelo aspecto cognitivo eles já raciocinam, não vou falar isso para minha mãe, não vou falar isso para o meu pai, porque eles são assim, eles são... Há uma diferença entre autoritarismo e autoridade. Autoritarismo é aquela pessoa que ela é dona da razão e ela é certa em tudo, e ela impõe. Então os filhos têm medo, é uma imposição. Os filhos não têm medo, os filhos não têm respeito, os filhos têm medo. E os seus filhos, eles têm respeito por vocês, por nós, ou eles têm medo? Porque se os nossos filhos nos vê como pessoas autoritaristas, eles nunca vão querer conversar conosco aquilo que está no mais profundo do coração deles. Mas os nossos filhos nos veem como autoridade espiritual e com respeito. Eles vão se sentir seguros para falar o que estão sentindo dentro do coração deles, independente da situação, independente do conflito. E a interação gera olho no olho, queridos. Você olha no olho do seu filho, você tem um diálogo com ele. Pensa nessa manhã, né? Ontem nós falamos, já estou finalizando, mas ontem nós falamos que Ana transmitiu 2 virtudes para Samuel. E foi da reverência e obediência. Samuel foi um grande profeta e levou isso até o final da vida dele. Então, o que nós temos transmitido para os nossos filhos? Nós falamos que antes de gerar, precisamos criar responsabilidade pessoal, social, espiritual e financeira. E falamos até em relação a uma lei, né? Que
como eu posso dizer, uma lei que garante, né, que traz para a criança essa segurança, que assegura a criança dessa proteção, que é a lei do Estatuto da Criança, até mesmo do artigo da Constituição Brasileira, do artigo 227. E hoje falamos, ok, planejado ou não, o filho está aí no mundo. O que eu devo fazer? E fomos lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus Cristo. E aí nós falamos hoje de 4 aspectos que a criança começa a ter a partir do seu desenvolvimento humano. Aspecto cognitivo, aspecto físico-motor, aspecto afetivo-emocional e aspecto social. Então nós precisamos interagir com elas dentro desses 4 aspectos e precisamos suprir as necessidades delas no Senhor, através da palavra. Eu plantei, Apolo regou. Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Não adianta nós queremos fazer as coisas por nossas próprias forças, né? As nossas próprias vontades. Eu sei, eu posso. Não, é o Senhor que me direciona. Amém, queridos? Eu agradeço a vocês. E vou ler mais uma vez aquela frase que tocou muito o meu coração em relação ao que diz assim: amar seu filho incondicionalmente é determinar que não importa o que acontecer, você sempre procurará o bem dele e não o seu. Isso é amar o seu filho. Tenha isso em mente. Você gerou, ele está aí, Deus falou e trouxe a sua vida para você cuidar dessa criança. Por um bom tempo, nós teremos que abnegar-se do nosso próprio querer para dar uma educação excelente, uma educação com princípios, né? Para que essa criança futuramente também tenha uma família com princípios e valores em Deus. Amém? O meu fundamento sempre, claro que com apoio, né, de pesquisas, enfim, a área de conhecimento sobre o desenvolvimento humano, mas a minha base fundamental aqui em casa é na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos direcionados e guiados através da palavra. Tenha relacionamento com seu filho, dê atenção para os seus filhos. E quando eu falo filhos, é filho ou filha, menino ou menina. Converse, tenha diálogo, né? Tenha um aspecto, interaja com os filhos. Desenvolva esse aspecto afetivo emocional que tanto faz falta para as crianças no dia de hoje, né? E não só crianças, eu digo crianças, juniores, adolescentes, jovens e até alguns adultos não sabem ainda o que é um amor, né? Mas esse amor a gente só encontra em Cristo. Nós não éramos nada por nós mesmos, mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio, nos resgatou e nos mostrou o que é um amor incondicional. Eu sou grata a Deus pela vida. Para quem não sabe, meu nome é Josiane, né? Eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Nova. Deus tocou o meu coração, já faz aí mais ou menos um mês e meio, de estar transmitindo essa palavra do Senhor Jesus Cristo através do conhecimento que eu tenho adquirido no decorrer dos anos, aí, conhecimento profissional também, acadêmico. Então a gente tem sentido essa necessidade, é bom transmitir esses valores através da palavra. Cuide dos seus filhos, estejam atentos, orem por eles, entregue no altar todos os dias em nome de Jesus, tá? Eu faço parte aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular Vila Nova, Pirapora do Bom Jesus, sob a liderança do nosso pastor Daniel. E temos cultos dia de quinta, por enquanto dia de quinta às 20 horas, só por transmissão via YouTube. E dias de domingo nós temos cultos já, transmissão YouTube e também ao vivo 2 horários. Domingo às 4h30 e depois às 18h15, né? 16h30 e depois às 18h15. Os irmãos, todos vocês que estão, se quiserem, pode estar participando em nome de Jesus, viu? Se vocês tiverem algum tema também que gostaria que fosse abordado, voltado para a família e desenvolvimento dos filhos, né, das crianças, também deixe aqui. Como eu disse ontem, serão uma série de mensagens voltadas para a família e a princípio com o tema pais e filhos, porque está uma defasagem muito grande essa área, tá bom?
Então, vamos estar conversando sempre em nome de Jesus e com base na palavra, tá? Eu agradeço a Deus pela vida das pessoas que hoje estiveram me acompanhando aqui, ó. A Ruth, a tia Sara, o professor Jair, uma benção, a Melissa, o Emel, a Jaqueline também, saudades, viu? A Aline, Jaqueline, a Aline, a tia Sara novamente aqui e a Ruth. Deus abençoe a Camila aqui em cima também. Algumas pessoas eu não consigo visualizar todas, né? A Silvana. Então, quem deixa comentário eu consigo ler o nome, mas todos eu não consigo falar por nome se não tiver um comentário. Mas Deus abençoe a Neire, mas Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? A Tati também. Oi, Tati, saudades. Deus abençoe grandemente. Vamos fazer uma oração para finalizar. Pai querido, obrigada, Senhor, por estar direcionando as nossas vidas no caminho em que devemos andar, ó Pai. Obrigada por cuidar dos nossos filhos quando nós não sabemos o que fazer, quando a Tua palavra diz que o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, está em todos os lugares, em todas as horas, em todos os momentos. E aonde os nossos filhos estiverem, que nós não pudermos estar, que o Senhor esteja, ó Deus, que o Senhor cuide, que o Senhor livre de todo o mal. Pai querido, que no nossa mente e no nosso coração esteja ocorrendo uma transformação, para que nós venhamos entender que os nossos filhos estão carentes de atenção, de cuidado, de carinho, estão abalados emocionalmente, estão desestruturados, estão com o raciocínio totalmente perdidos, estão entregues a canais de YouTube, a outros meios de comunicação que têm tirado toda a interação familiar, que tem tirado todo o vínculo familiar. Muitos pais também estão se perdendo, Senhor, com aparelhos celulares, com distrações, que não é pessoa. Estamos deixando de interagir com as pessoas para interagir com um objeto, Pai. Que isso venha cair por terra, que nós venhamos voltar a princípios familiares, que venhamos amar os nossos filhos, porque o Senhor nos deu como presentes na face dessa terra, ó Deus. Em nome de Jesus, que sejamos canais de bênção para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu agradeço, viu? Minha mãe, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, obrigado por estar sempre aí me acompanhando. Minha mãe é um exemplo. E tá junto em tudo. E se eu sou o que eu sou hoje, é pela infinita misericórdia do Senhor e pela vida dela aí, que está sempre, que seguiu essa frase, abnegou-se de si mesma, dos seus próprios desejos por muitos anos da vida, e até hoje em algumas situações, para educar os filhos, para amar os filhos incondicionalmente. Deus abençoe, viu? Beijos, fiquem na paz, amanhã tem mais em nome de Jesus.